A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Coloquei o texto todo aí, ficou meio apertado para enxergar. Se você tem atualizada, pode ler na sua Bíblia, na atualizada. Alguns estão fazendo assim, como eu fazia no passado, né? Fechar o olho um pouquinho para enxergar direito. Agora enxergo totalmente, daqui e ali, tudo sem problema. Mas se você está com dificuldade, acompanha na sua Bíblia. As letras em vermelho vocês vão ler. Não, deixa eu inverter. As letras em azul vocês vão ler, tá bom? Assim eu começo, daí a igreja, depois nós na última lemos todos juntos. Ricardo não está aqui para puxar a turma, mas acho que dá para, se quiser, então vai. Começando com o verso 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Todos, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bondoso Deus e Pai, nós temos diante de nós um texto um pouco conhecido pela maioria, mas um texto tão precioso em relação aos sofrimentos de Jesus. E nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, e esses passos incluem também sofrimento. E peço que nós possamos entender isto, que o Teu Espírito possa aplicar esse texto da Tua Palavra aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu poderia dar o tema desta mensagem, os sofrimentos de Cristo. Mas, como nós observamos aqui que isso aplica para nós, resolvemos então escolher como tema os sofrimentos do cristão. O fato é que nós precisamos estar prontos a sofrermos por Cristo. Filipenses 1:29 diz: porque nos foi dada a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Nos é dado a graça, o privilégio de sofrermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. No livro Em Seus Passos, que faria Jesus, o autor dá bastante ênfase sobre identificando com Jesus nos seus sofrimentos. Inclusive, teve uma época que muitos usaram até aquela pulseira, o que faria Jesus. Isso para lembrar em tudo que nós fazemos, se Jesus iria fazer isso. E sempre fazemos esta pergunta: o que Jesus faria? E nós observamos que isto mudaria totalmente as coisas que nós fazemos. O que Jesus faria? Ou podendo mudar também um pouco, dizer o que Jesus diria nessa situação. Nós temos que nos identificar com Jesus.
O texto que foi lido pelo Samuel é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, Isaías 53. É o texto que descreve os sofrimentos de Cristo, é o texto messiânico, porque esse texto ele está profetizando que Jesus ia sofrer. E aí nós vemos que ele não tinha aparência nem formosura, descreve lá em Isaías 53. Olhamos, nenhuma beleza havia que nos agradasse, porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez o verso que aí conhecemos melhor é o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, que é Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Esse texto descreve Jesus em seus sofrimentos. E sabemos que tudo o que é descrito ali aconteceu. Ele passou por isso. Mas passou isso por mim e por você. 2 Coríntios 5, 21 é um dos textos mais preciosos que diz: aquele que não conheceu o pecado, aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, ele, Deus, fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então observamos que Jesus passou por tudo isso para que nós pudéssemos ter a justiça. Quando eu dou em doutrina, a doutrina da imputação, mencionamos 3 aspectos da imputação. Primeiro, a imputação do pecado de Adão em toda a humanidade, e todos nós recebemos a imputação do pecado de Adão. Nascemos filhos caídos de Adão. Depois vemos na doutrina da imputação que todos os pecados de toda a humanidade foram imputados em Cristo. É a palavra logizomai, colocado em Cristo. E daí, finalmente, a parte que é tão maravilhosa. A justiça de Cristo é imputado em todo aquele que crê. No momento que cremos em Cristo, a justiça de Cristo é imputado em nós. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós cantamos muitas vezes aquele hino, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu não sei vocês, eu toda vez que canto eu fico pensando como eu não tenho feito nada para Jesus. Ele fez tanto por nós. Quando nós pensamos em tudo que Ele passou por nós, nós temos que estar dispostos a entregar a nossa vida completamente a Ele. Sua morte deve nos motivar a viver para Ele. E nós precisamos contemplar mais a Cristo, o seu sofrimento e seguirmos o seu exemplo. Uma coisa que nós vamos destacar nessa noite, que exemplos são dados para serem seguidos. Não adianta você ter um bom exemplo e você, olha que bonito, tem um bom exemplo. Mas exemplos são dados para serem seguidos. Vamos olhar então nesse texto. Primeiro nós vamos ver o padrão de Jesus. 2 anos atrás nós fizemos esse verso nosso tema, vocês estão lembrados? Porquanto para isso Jesus sofreu, fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para ser seguido, exemplo para nós seguirmos os seus passos. No sofrimento nosso, nós temos que entender que nosso padrão é Jesus. Vocês sabiam que nós fomos chamados para sofrer? Porquanto para isto mesmo fostes chamados. O contexto todo aqui é de sofrimento, e nós fomos chamados para sofrer. Mas daí dá o maior exemplo de todos, que é Jesus, que nos substituiu. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar.
Quando nós lemos Isaías 53, você lê lá, nossas iniquidades, nossos pecados, nossas culpas. Sabe o que você devia fazer? Colocar minha iniquidade, minha culpa. Jesus morreu por mim. Jesus morreu pagando o preço do meu pecado. Eu é que devia ter morrido ali na cruz, mas Cristo pagou o preço do meu pecado. Mas nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. Não sei quantos lembram daquela poesia, As Pegadas na Areia. Quantos aqui lembram daquela poesia? Muitos têm em suas casas, né? Onde, no meio da poesia, pergunta: por que, Senhor, justamente na hora mais difícil, na hora em que estava passando por maior dificuldade e provações, ao invés de ver as 4 pegadas, as 2 pegadas suas e as 2 pegadas de Jesus, apenas as 2 pegadas. Entenderam? Só foi visto as 2. Por que, Jesus? O Senhor me deixou nesta hora? Aí a resposta naquela poesia é: não, foi justamente nessa hora que eu te carreguei nas costas. Bom, né? O Senhor faz isso. Ele não nos deixa sofrer sozinhos. Ele está conosco. E muitos têm testificado que é justamente na hora da dor, do sofrimento, é que sentem a presença de Jesus de uma maneira toda especial. Nós não podemos fugir dos sofrimentos. No mundo passais por aflições, Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Jesus nos dá exemplo para nós seguirmos os seus passos. Ele, o justo, morreu por nós, os injustos, para conduzir-nos a Deus, conforme 1 Pedro 3,18. O justo Jesus morreu por nós injustos para que nós pudéssemos chegar a Deus. Era necessário Cristo morrer na cruz para nos conduzir até o céu. Gostei da sua oração. Uma frase da oração dele, eu não sei se vocês notaram, sentir um pouquinho do céu aqui na terra. Nossos cultos deviam ser todos assim, né? Poder sentir um pouquinho do céu aqui na terra. Realmente, nós sabemos que muitas vezes vamos passar por aflições, dificuldades, mas nós podemos sentir a presença do céu, a presença do Senhor nessas horas difíceis da nossa vida. Nós não podemos fugir das aflições. Eu vejo muitas pessoas dizendo: você não pode sofrer. O crente, ele é de vitória, ele não anda em sofrimento, em dor. Isso é mentira. Nós vamos andar em sofrimento e dor enquanto estamos aqui na terra. Se vamos seguir as pegadas de Jesus, as pegadas de Jesus foram de dor, de sofrimento, de sangue. Nós temos que estar prontos para sofrermos por Jesus. Exemplos são dados, não só para ser admirados, mas para serem seguidos. Jesus é o nosso exemplo supremo. Ele foi o nosso substituto. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos como ferido de Deus. E aí estava todos nós, andando desgarrados como ovelhas. E o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Que diferença faria em nossa vida se de fato, antes de fazer qualquer coisa, nós fizéssemos a pergunta: será que Jesus faria isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus faria essa atividade que eu estou participando? Será que Jesus diria isso que eu vou dizer? Se eu quero me identificar com Cristo, eu tenho que sempre perguntar: o que faria Jesus? Mas em segundo lugar, nós podemos ver a perfeição de Cristo. No texto seguinte, versos 22 e 23,
nós temos um aspecto negativamente considerado e daí um aspecto positivamente. No aspecto negativo, é negativo só porque é em forma negativa. Falando sobre os sofrimentos de Cristo, o verso 22 diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Negativamente, ele não cometeu pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós observamos que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele mesmo não teve pecado, ele não cometeu pecado. E o texto continua negativamente dizendo: não achou nele dolo algum, não achou nele engano algum. Nele não cometeu pecado, nem nele houve qualquer tipo de engano, de dolo. No verso 23 continua: pois ele, quando ultrajado, não revidava em ultrajes. Muitas vezes nós, por uma coisa mínima, somos ultrajados e nós dizemos: eu não vou levar desaforo nenhum. E falamos, retrucamos, revidamos. Aí vem a pergunta novamente: o que Jesus faria? E está bem claro nesse texto que ele não revidava. Quando ultrajado, que alguém que foi mais ultrajado como Cristo foi ultrajado, foi cuspido no rosto. Quando vemos o retrato de Isaías 50, fala que vocês que estão usando bastante barba hoje, né? Tenta arrancar a barba. Já o cabelo já dói, mas arrancar a barba, né, Binão? Você pode imaginar? Arrancar a barba. Mas Jesus sofreu esse tipo de sofrimento no teu lugar, em meu lugar. Então vemos negativamente, nele não tinha dolo, nele não tinha pecado. Quando ele foi ultrajado, ele não revidou em ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui temos positivamente que Jesus se entregava a Deus, aquele que julga retamente. Esse é um grande exemplo para nós, que Cristo não fugiu da cruz. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi até o Calvário por causa de nós. Será que nós estamos dispostos a sofrer? No filme Paixão de Cristo, quantos assistiram o filme Paixão de Cristo? Eu só tenho uma coisa negativa sobre o filme Paixão de Cristo, não o filme em si. Depois do filme Paixão em Cristo, eu comecei a ir no cinema de novo. Mas eu fui levado aí e gostei assistindo ao cinema. Foi com a turma do IB até. Mas aquele filme, não sei de vocês, mas não teve jeito de eu não chorar assistindo aquele filme. E aquelas descrições de sofrimento de Cristo, até nós colocamos, põe a primeira imagem. A gente não conseguia nem olhar. Vocês estão lembrados? A gente não conseguia nem olhar. Eu sei que não precisa pensar daquela forma, mas quando colocaram aqueles pregos e bateram aqueles pregos, vocês conseguiam olhar? Eu não conseguia, eu fechava os olhos assim. E naquela hora que, eu não sei se isso foi assim, mas pegaram a cruz e daí derrubaram a cruz. Vocês lembram daquela cena? Aquela não está escrito na Bíblia não, mas ela é muito boa. Realmente ali doeu em todos nós. Mas quando nós pensamos um pouquinho dos sofrimentos de Cristo, não foi mole não. Ele passou isso por cada um de nós. Lembrando o hino, morri na cruz por ti, e faz isso por mim. O que estamos prontos para fazer por Jesus, que fez tudo por nós? Sofreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro perfeito, mas ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Mas era necessário ser um Cordeiro perfeito, sem mácula, sem nenhuma mancha, para ser o nosso substituto. Então nós vemos a perfeição de Cristo. Seguir a Cristo significa sofrer para Cristo.
Quando nós somos perseguidos, nós devíamos aceitar sem revidar. Quando nós passamos por dificuldades e sofrimentos, nós devemos olhar mais para a cruz, contemplar a Cristo e tudo que Ele passou ali por nós. Exemplos são dados para serem seguidos. E o nosso exemplo maior é Jesus. Temos que seguir a Cristo, carregando Ele mesmo, agora o verso 24, a redenção de Cristo. Vamos dizer juntos o verso 24? Coloca lá no quadro inicial, para nós falarmos juntos. Verso 24 é o mais conhecido daqui. Carregando, vamos dizer juntos, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus carregou ali na cruz os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Carregou tudo isso por amor a nós. Ele entregou a sua vida por amor a nós. A sua morte foi uma morte redentora. A sua morte foi uma morte vicária, substitutiva. Cristo morreu em meu lugar. Ele me substituiu. Ele morreu para me salvar. Nós temos que lembrar primeiramente que a morte de Cristo foi por mim, foi por você individualmente. É a morte redentora. Cristo nos substituiu. Quando nós pensamos na redenção, deixa eu só me referir, eu vou ler o trecho de Romanos 3. A redenção é o coração do livro de Romanos também. É interessante quando nós ensinamos Romanos, e lá em Romanos 3, começando com o versículo 21, nós temos o texto que eu gosto de dizer o coração de Romanos. Por quê? Depois de descrever o homem em toda a sua imundície, da cabeça aos pés, o raio-x é feito dos homens, e depois chega no final, diz para que se cale toda a boca e todos sejam culpados diante de Deus. Aí chega no verso 21 de Romanos 3, diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Daí vem o verso que todos nós conhecemos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24 diz, pois foste justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aqui apresenta para nós o coração do Evangelho, a redenção em Jesus Cristo. Em Efésios 1:7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então temos aqui a redenção por Jesus. E o verso 25 também traz para nós uma doutrina muito importante sobre a propiciação, que diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados de outrora. A redenção através de Jesus Cristo. Realmente o Evangelho, eu lembro de uma pessoa que foi evangelizar e ficou dizendo, olha, mas é tão fácil, é só crer em Jesus Cristo. Isso é muito fácil. Aí ele perguntou assim, se você acha que é muito fácil, nós trabalhamos aqui, descemos num elevador, vai até bem lá no profundo, para conseguir alcançar alguma coisa preciosa. Agora, para nós não custa nada entrarmos nesse elevador e descermos até lá. Mas para aquele que comprou esse elevador e fez possível isso acontecer, custou muito. Eu sei que isso é só um exemplo, mas às vezes você diz, não, é tão fácil só crer em Jesus. Mas custou muito, custou a vida de Cristo. Cristo teve que se entregar, morrer em meu lugar, em teu lugar,
para termos a salvação. E ele não faz isso só como exemplo, não. Exemplos são dados para ser seguidos. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter a salvação. O propósito da morte redentora somos nós. Cristo morreu por causa das nossas transgressões. Ele mesmo carregou, voltando para o verso 24, no seu corpo. Aí mostra que ele teve a necessidade de se tornar homem. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Eu tenho um outro exemplo de um homem chamado Latimer. Ele foi levado para ser morto, queimado na estaca. E foi dada a oportunidade dele negar a sua fé. E ele disse, não, de forma nenhuma vou negar a minha fé em Cristo. Estou pronto a morrer por Jesus. Do seu lado estava uma outra pessoa que estava pronto para fazer o mesmo. E ele disse, aqui não é meu lar. Consideremos os queridos filhos de Deus que seguiram as pisadas de Cristo. Daí ele se voltou para o companheiro e disse, hoje nós vamos acender uma vela que nunca será apagada. E assim ele foi morto por causa de Cristo, queimado numa estaca. Temos muitos exemplos de mártires da fé que estavam prontos a dar a sua vida, aqueles que foram fiel até a morte, morte de mártir, para dar a sua vida por causa de Jesus. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, agora veja que temos um objetivo aqui na terra, vivamos para a justiça. Nós, uma vez salvos, nós temos um propósito aqui na terra de viver para a justiça. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós temos que viver agora para a justiça, porque nós temos a vida em Jesus. Diz que um soldado estava morrendo e alguém lhe trouxe pão. Vou tomar da água nesse instante. Ele comeu o pão e ele estava para morrer, mas aquilo lhe fortificou. E ele pôde continuar na luta. Nós temos o pão da vida que é Jesus. Nós temos a água da vida que é Jesus. Nós vamos passar por sofrimentos aqui na terra, mas nós temos a força para vencer. Nós temos em Jesus a vitória, mas não pense você que isso significa que você não vai passar por sofrimento. Deus nos dá graça para que nós possamos suportar o sofrimento que vem. O sofrimento, diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus. O sofrimento é muitas vezes a maneira que Deus fala conosco. Por isso que Pedro já disse, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sabendo que o valor da vossa fé, uma vez aprovado, é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Redunde em louvor e glória para o Senhor. Quando nós sofremos para Cristo, imagina Latimer, louvor e glória do Senhor. Ele acendeu a sua luz. E, voltando para aquilo que Elias disse hoje, nós não somos uma luz própria. A luz que ele foi a luz que Cristo brilhou na vida dele. E ele pôde manifestar aos outros. Que tipo de luz que você tem sido? Você tem brilhado para Cristo? Sabe, o lugar que mais precisa de luz é o lugar mais escuro. Lugares escuros precisam mais de luz. E nós estamos constantemente em lugares escuros, onde nós precisamos de brilhar para Jesus. E isto pode significar até sofrer e morrer por Jesus. Será que estamos prontos para isso? Eu sei que nós aqui não sabemos muito o que é dor, o que é sofrimento por Jesus. Não estou falando de sofrimento por físico, porque você está envelhecendo, porque você tem doença. Estou falando de sofrer por causa de Cristo. Porquanto para isto mesmo
fostes chamados. Irmãos, nós somos chamados para sofrer. Nós temos que ter participação nos sofrimentos de Jesus. E Jesus mesmo mencionou isso para nós, que nós íamos passar por essas aflições. Portanto, nós temos que estar pronto para sofrer. Cristo é o nosso pastor. Cristo é aquele que vai nos dar força. E terminando o verso 25, olha que verso bonito. O verso 25 termina dizendo, e estou em Romanos, e não deu certo em Romanos. Verso 25 de 1 Pedro 2, eu sei de cor, mas deixa eu ler. Porque estáveis desgarrados. É o nosso retrato, não é? Porque estáveis desgarrados como ovelhas. E como Pedro aqui cita tanto Isaías 53. O verso 6 de Isaías 53, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Esse é um retrato de todos nós, porque estávamos desgarrados como ovelhas. Porém, agora vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Primeiro o termo pastor. Como é bom saber que Jesus é o bom pastor. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Nós nos convertemos para o pastor, mas aí também tem o termo bispo, episcopo. A ideia de bispo aqui é aquele que é o guardião. Jesus não é somente o pastor, mas ele é o guardião das nossas almas. Jesus deu esse título para si mesmo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bispo das nossas almas cuida de nós. Ele é o protetor, o guardião, o guia. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso protetor. O Salmo 116, 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos esses benefícios? Tudo que o Senhor tem feito por nós. Tanto fez Jesus por mim, tanto considero assim. Que darei senão a consagração, viver somente para quem já tudo fez por mim. Estrofe de um dos corinhos que cantavam no passado. Tanto fez Jesus por você. O que você tem feito? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Exemplos são dados para ser seguidos. Cristo nos dá o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Nós vemos que Cristo deu o exemplo maior através da redenção. Nós fomos redimidos pelo seu sangue, comprados pelo precioso sangue de Cristo. Mas nós também vemos que Jesus nos substitui. Eu estou já na conclusão. Ele tem não só dado o primeiro passo na redenção. Aqui eu coloquei um hino que há muito tempo nós não cantamos, que diz: um passo só para Cristo. O passo mais importante que Cristo já deu foi na nossa redenção. Mas o segundo passo é na substituição, onde nós deixamos Cristo viver a sua vida através de nós. Sabe, a única maneira que nós podemos seguir os passos de Jesus é descrito lá em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu posso ter a vitória, desde que eu me vejo como crucificado juntamente com Cristo. E aí Cristo vive a sua vida através de mim. E esse viver que agora tenho na carne, não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como cristãos, temos que estar prontos a sofrer. Filipenses 1:29 diz: porque nos foi dada a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Nós temos que estar prontos para sofrer por Jesus. Nós cremos nele? Cremos. Você que já crê em Jesus, amém? Está pronto a padecer? Foi nos dada a graça não só de crer, mas de também padecer por ele. Em Apocalipse 12:11, vou só citar o versículo, não preciso olhar, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, em face à morte,
não amaram a sua própria vida. Deixa eu repetir porque eu li com a ênfase errada no fim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram e, agora escuta a última parte, e, mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a entender esta verdade tão preciosa da identificação com Cristo na sua morte. Sabemos que Paulo mesmo orou para preencher o que resta dos sofrimentos de Cristo. Mas nós não sabemos nem o que é um pouco disso, Pai. E olhando nesse texto, vemos a importância de estarmos prontos a sofrermos. Sofrermos pessoas falando mal, sendo ridicularizados. Sofrer por causa de Cristo é um privilégio. O Senhor nos tem dado essa graça. E eu peço que todos que estão aqui, que já conhecem a Cristo como Salvador, possam estar prontos também a sofrer pelo nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.